Graças a Deus, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Nós vamos dar início agora à nossa reunião online. Lembrando que essa reunião ela é um pouco mais objetiva e diferente do nosso culto na igreja. Essa reunião aqui ela é um pouco diferente, ela é um pouquinho mais objetiva, mais rápida, mas tem a mesma unção para poder abençoar a sua vida. Então nós vamos louvar a Deus, nós vamos ler a palavra e nós vamos orar também. Pedir a Deus que Deus venha nos encher com a presença dEle e também pedir a Deus que Ele venha nos guardar, nos abençoar e nos proteger, tá bom? Você que ainda não segue aqui o canal da igreja, aproveita para você seguir, se inscrever e receber as nossas orações que eu tenho feito semanalmente aqui no canal, tá bom? E eu tenho subido ao monte no final de semana, ao sábado. Eu quero incluir o seu nome no livro da oração. Quero orar por você, tá bom? Então aproveita, se inscreva, comente seu primeiro nome. Nós vamos consagrar a Deus a sua vida, tá bom? Vamos louvar a Deus, vamos buscar a presença de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e adore a Deus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu
poderoso esse nome é, mais forte que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Graças a Deus. Eu queria que você agora colocasse toda a sua fé, a sua esperança em Deus. Você vai esvaziar agora a sua mente de tudo que você tem para resolver. Tira da sua mente, da sua consciência, dos seus pensamentos, todos os outros afazeres. E agora você vai orar, você vai falar com Deus. E para isso você tem que se concentrar. Então você vai esvaziar a sua mente, fechar os teus olhos e você vai falar com Deus agora. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos deu a oportunidade de entrarmos na Tua presença. Meu Deus, quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Meu Pai, grandes são as obras que o Senhor tem feito nesta terra. Grandes são as obras que o Senhor tem realizado na vida de cada homem de fé, mulher de fé, que tem buscado ao Senhor. Grande é a obra do Senhor por toda essa terra. Meu Deus, nos colocamos na Tua presença agora para te agradecer e também louvar ao Senhor, exaltar o Teu santo e glorioso nome. Senhor, o Deus que criou os céus, que criou a terra, o Deus que formou o universo e tudo que nele há. O Senhor é o dono do tempo. O Senhor está acima do tempo. O Senhor está acima da criação. O Senhor é maior do que tudo. Louvado e exaltado seja o Senhor. Meu Deus, queremos a Tua presença. Queremos ser cheios do Teu Espírito. O Teu Espírito nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos ensina, nos aconselha a como viver, a como proceder, a como agir. Meu Deus, o ser humano, todos os seres humanos, não é nada sem a Tua presença. A Tua palavra mesmo diz que nós somos considerados como pó dessa terra. E na verdade, do pó viemos, ao pó tornaremos. O ser humano, ele necessita do Senhor. Meu Deus, eu confesso, eu admito, eu preciso, eu necessito da Tua presença. Eu necessito da Tua presença, meu Pai. Então derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós da Tua presença, a Tua Shekinah, a Tua maravilhosa presença. Meu Deus, perdoa também os nossos pecados, perdoa também os nossos erros,
tudo que de alguma forma fizemos e não agradou ao Senhor, o Senhor venha nos perdoar, limpar a nossa alma, limpar o nosso coração de toda impureza, de todo erro. Se falamos alguma coisa que não agradou ao Senhor, se pensamos alguma coisa que não agradou ao Senhor, se procedemos, se algum momento do dia o nosso proceder, o nosso agir foi algo que o Senhor não se agradou, estava errado, perdoa a gente. Limpa o nosso coração, limpa a nossa alma. Não deixa que o pecado venha nos afastar do Senhor. Meu Deus, eu apresento esta pessoa que ora comigo, que está nesse culto online comigo. Meu Deus, que essa pessoa seja abençoada, que essa pessoa seja cheia do Teu Espírito Santo, que essa pessoa seja tocada pelo Senhor agora, que ela sinta o agir do Espírito Santo, que a presença do Senhor se manifeste lá agora, aonde quer que ela esteja, seja na casa dela, seja em algum lugar, mas que ela sinta agora o Espírito Santo visitá-la. Receba aí agora, meu irmão, a presença de Deus. Receba aí agora o Espírito Santo. Seja cheio agora do Espírito de Deus. Porque enquanto você ora, enquanto você busca, Deus visita você. Enquanto você faz a sua parte, o Espírito de Deus, ele se manifesta aí na sua vida agora, levando luz, levando paz, levando milagres e vitória. Assim o determina na sua vida. Meu Deus, fala conosco também através da Tua palavra. Nos dê conhecimento e sabedoria. Eu te peço, meu Pai, nos ensina através da palavra, nos ensina através da mensagem, através da Tua palavra, dos Teus mandamentos, Teus preceitos, pois a Tua palavra é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. Tua palavra é caminho reto, Tua palavra é o caminho da retidão. Então fala conosco, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Graças a Deus. Amém? Olha, que Deus abençoe você, que Deus te ilumine. A gente agora vai meditar na palavra de Deus. Eu queria que você também nesse momento tivesse uma atenção muito grande com isso, porque a palavra de Deus, ela fortalece, ela renova e ela te aconselha, te dá direção. A palavra de Deus não é um conto de fadas, não é conto de Nárnia, não é um livro qualquer. A palavra de Deus é para a vida, é conselho, é orientação para a vida, é resposta para tudo, é resposta para aquilo que você precisa resolver. Talvez você está aqui agora participando, mas você tem algo que precisa ser resolvido na sua vida. A palavra de Deus é para isso, ela te dá direção. Talvez você está sem rumo, você está sem o conhecimento, sem a resposta certa, você está sem a decisão certa a ser tomada, você está em dúvida a respeito de algo, você não consegue tomar uma decisão porque você está inseguro, porque você está indeciso, porque você não sabe qual é o caminho certo, o que falar, o que fazer, o que tentar resolver. Você talvez está nessa situação. Então a palavra de Deus, ela vai te mostrar o que você deve fazer. A palavra de Deus vai te dar a direção aqui agora. Você crê nisso? Então olha, antes de eu começar a palavra, comente aqui no comentário desse vídeo. Comente assim, coloca assim, eu creio. Eu creio. Coloca eu creio. Só coloque isso, eu creio. Porque a palavra de Deus, ela será pregada agora. Eu queria que você colocasse eu creio. Se você crê nessa palavra, na palavra de Deus, escreva aí, eu creio nessa palavra.
Coloque assim: eu creio nesta palavra. Amém? E depois você vai envia essa oração, esse culto agora para alguém. Pode enviar agora. Envia rapidinho aí no seu grupo de WhatsApp, da família. Envia para o maior número de pessoas. Tá bom? E assim que você voltar, você já vai estar participando aqui. Você vai estar ouvindo a palavra. Vai lá, envia. Eu vou esperar um pouco. Enquanto você envia para alguém essa oração, a gente vai colocar um louvor. Você vai louvar também, tá bom? Quando você voltar, vai estar no louvor e em seguida a palavra. Amém? O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou, soprou o vento e enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. E aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construir e sua vida destruir. E aquele que ouviu mas não viveu, sobre a areia construir e sua vida destruir. Graças a Deus. Enviou aí para alguém? Glória a Deus. A palavra de Deus, nós vamos ler no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10. Antes de eu ler esse versículo, eu quero, de forma bem resumida, falar do que aconteceu nesse versículo, aqui nessa palavra, qual é o tema dessa palavra. Daniel, ele era um homem de oração. Daniel estava em um país aonde era liderado por um grande governante que não temia a Deus. Esse homem não temia a Deus, mas ele respeitava Daniel, porque Daniel, ele tinha o Espírito de Deus e esse rei, ele reconheceu isso. Só que os outros conselheiros do rei não gostavam de Daniel. E o que eles fizeram? Eles uniram ali, prepararam um decreto que seria o seguinte: ó rei, eles falaram isso para o rei, ó rei, crie uma estátua bem grande, essa estátua vai se referir ao Senhor. Crie uma estátua e coloque uma lei que todas as pessoas não podem clamar, ou orar, ou suplicar, ou fazer qualquer prece a outros deuses. Ou seja, todos têm que fazer a prece e clamar, e recorrer, e orar ao Senhor. O rei gostou daquele decreto e assinou. Quando Daniel soube disso, Daniel pensou, Daniel sabia, Daniel orava ao Deus que nós servimos, ao Deus de Israel.
Daniel não parou de orar. Muitas pessoas deixaram de orar. Deixaram de falar com Deus e tiveram que se prostrar diante da estátua do imperador, do governante daquela época. Então, Daniel fez o seguinte, olha o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, o decreto que acabamos de falar, né? Entrou em sua casa, olha só, entrou na casa dele, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia. Grave isso, quantas vezes? Vou repetir. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Observou o que aconteceu aqui? Daniel sabia do decreto, que o decreto foi assinado pelo rei. Então, pela lógica, Daniel não podia fazer o que ele fez. Daniel não podia orar, suplicar, clamar, rezar, a forma que você achar melhor, né? Daniel não podia fazer isso ao Deus de Israel, ao nosso Deus. Daniel não podia fazer. E Daniel sabia que não podia fazer, mas ele fez. Daniel entrou na casa dele e 3 vezes por dia, vamos separar aí, 3 turnos, de manhã, de tarde e à noite. 3 vezes ao dia, Daniel orava. Daniel não teve medo e nem negou a sua fé no Deus de Israel. Daniel não se entregou. Ele não deixou de servir ao seu Deus para servir outro Deus. Outros deuses, né? No caso ali, queriam fazer do imperador, do governador, do rei, como se fosse um ídolo. Mas Daniel não abandonou a fé que ele tinha em Deus. A gente sabe que depois disso, eu não vou ler aqui não, mas você conhece a história, descobriram que Daniel estava orando ao Deus de Israel. Aí sabe o que fizeram? Os conselheiros chegaram ao rei e disseram, ó rei, sabe da lei que a gente fez, do decreto que o senhor assinou, que não poderia fazer qualquer oração, prece, reza a qualquer outro Deus a não ser o Senhor? Então, rei, existe um homem chamado Daniel, que o senhor conhece, que está orando ao Deus de Israel 3 vezes ao dia. Rei, agora nós temos que executar a lei. E o rei, ele, por um momento, ele não se agradou muito daquilo, porque o rei conhecia Daniel. O rei teve que aceitar. O rei, ele ficou muito triste. Porque se você for ler até lá no versículo 14, vai dizer assim, ó, tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. O rei não queria que Daniel morresse, porque conhecia, sabia que Daniel era um homem temente. Mas o rei não podia voltar atrás da sua própria lei, a qual ele assinou. Então foi determinado que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Aí você conhece a história, eu não vou ler aqui não, mas você conhece o que aconteceu com Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões, os leões devorou Daniel? Não. Deus fechou a boca dos leões e os leões estavam famintos. Ficavam muitas semanas sem se alimentar.
dias, né, sem se alimentar. Aí Deus livrou, fechou a boca dos leões. Mas sabe por que Deus livrou Daniel? Sabe por que Deus foi com Daniel? Porque Daniel não negou a fé. Daniel não teve medo. Daniel não se vendeu. Daniel estava disposto a honrar a camisa da fé, que é de ser íntegro ao seu Deus. O inimigo, o adversário, faz de tudo para você vender a sua fé. Faz de tudo para você abandonar a sua fé em Deus. Faz de tudo para você desistir. Faz de tudo para você negar aquilo que você quer e que Deus aprovou. O inimigo faz de tudo, como fez com Daniel. Mas se você está disposto a continuar na fé, a continuar buscando, crendo, você vai ter a mesma vitória que Daniel teve. Você vai ter o mesmo socorro divino, intervenção divina que Daniel teve. Você precisa de uma intervenção divina? Você precisa da resposta de Deus? Então você vai ter a partir do momento que você crê de todo o teu coração, de toda a sua fé. Então guarde essa palavra. Eu quero encerrar aqui agora e você vai terminar junto comigo aqui louvando a Deus e colocar um louvor. E eu quero que você reflita. Você está disposto a lutar e ser fiel a Deus por aquilo que você quer, como Daniel foi? Daniel estava numa terra estranha. Quando a Bíblia fala que Daniel orava na janela em direção a Jerusalém, sabe o que é? Daniel estava numa cidade como cativo, como prisioneiro, porque a terra dele era outra terra, era Jerusalém. E quando Daniel entrava na casa dele, abria a janela em direção a Jerusalém e se lembrava e também ele tinha a fé que um dia o povo ia voltar para aquela terra, e hoje se vê, o povo está lá, Israel, o povo voltou. Mas naquela época Daniel estava num exílio na Babilônia. Mas Deus, mesmo Daniel na Babilônia, mesmo Daniel na terra da aflição, Deus foi com Daniel. Deus é contigo também. Não venda a sua fé, não desista, não tenha medo. Lute por aquilo que você sonha, por aquilo que você quer. E não deixe que nada, nem ninguém, nem forças negativas do mal atrapalhem você. Deus abençoe. Vamos terminar orando e louvando a Deus. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado por esse culto, por essa reunião. Abençoe essa pessoa. Que ela esteja em paz, que ela esteja na bênção do Senhor. Não deixe que ela venha vender a sua fé, desistir dos sonhos que ela tem, devido a uma luta, uma perseguição ou até mesmo uma afronta que o inimigo tem tentado contra ela. A luta não tem sido fácil, a luta tem sido travada, mas essa pessoa não vai abandonar a fé dela. Como Daniel não abandonou, ela também não vai abandonar. Eu profetizo a bênção do Senhor na vida dela. Igreja, que Deus te abençoe. Vamos louvar a Deus. Deus te ilumine. Vamos terminar este culto, essa oração, adorando a Deus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que mal consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão.
Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu me entrego. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu me entrego. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo.